Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês sobreviventes aí. Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês sobreviventes aí. Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês sobreviventes aí. Então, gente, como a gente tinha comentado no vídeo anterior, vamos começar aqui a trabalhar com esse livrinho, a apostila do segundo bimestre, tá? Então, você deve ter recebido aí quando você foi lá buscar o material, né? Tá escrito assim: São Paulo faz escola, caderno do aluno, 9º ano, volume 2, parte 1. Tem duas partes, né? Nessa primeira parte tem essas matérias aqui, ó. E a nossa está na página 17, tá? Vou dar um corte aqui no vídeo. Tá aí, chegamos na parte de português. Então aqui na primeira página ele diz aqui o que nós vamos trabalhar, né? Leitura, oralidade, que é a fala, né? Produção de texto, análise linguística, semiótica, que é a gramática. E em que campos de atuação essas partes se situam? Vida pública, que é a vida em sociedade, práticas de estudo e pesquisa, arte, literatura e jornalístico midiático, tá? Que é a parte da mídia, do texto jornalístico, de imprensa, enfim. E aqui tem as habilidades que nós vamos trabalhar, né? Cada cor aqui representa uma prática de linguagem. A azul é leitura, que é que tem mais aí. A vermelha é oralidade, a laranja é a produção de texto e a verde é a análise linguística e semiótica. Todas elas estão vinculadas a essa maior aqui de todas, que é compreender textos de gêneros variados, selecionando estratégias de leitura adequadas a diferentes objetivos. Então tudo se resume e se vincula à leitura e compreensão de textos de variados gêneros, tá? O que são gêneros? Grosso modo, falando assim bem superficialmente, né, o gênero textual é um tipo de texto, né, uma espécie de texto que circula na sociedade. E cada gênero textual ele tem uma característica própria, circula num ambiente próprio, tem linguagem própria, e ele é reconhecido por essas características. Por exemplo, você vê em um livro um poema, você já detecta algumas características que fazem dele um poema, o gênero textual poema, que é versos, estrofes, eventualmente rimas, musicalidade entre as palavras, tá? Se você pega uma embalagem de remédio e lá dentro tem aquele papelzinho que chama bula, esse texto, gênero textual bula de remédio, tem algumas características que só ele tem, não é? Assim por diante com os outros textos. Então gênero é isso, tá? É uma espécie de texto com algumas características próprias. Você pega uma história em quadrinho, é um gênero textual, tem as características próprias, tá? Aqui nessa primeira parte nós vamos trabalhar com gêneros digitais. Digital diz respeito aos meios online, né? Da internet principalmente. Então aqui tem alguns exemplos aqui. Memes, né? Isso aí quase todo mundo sabe o que é. É um objeto digital que carrega uma ideia e se espalha rapidamente pela internet. É o famoso viral, né? Pode ser uma imagem, um texto, até um vídeo, né? Pode se tornar um meme. Aqui nos vídeos que eu coloco aqui, às vezes tem alguns memes aí que eu ponho, né? São alguns memes antigos já, né? Mas são exemplos de memes, tá? Então vocês viram aí alguns exemplos de memes, né? GIFs. É uma imagem que geralmente ela é fixa, mas ela acaba sendo animada, tá? Acaba se tornando uma animação curta, né? E é usada aí em WhatsApp e outros tipos de mídia. Twitter, enfim. Blog é uma plataforma de divulgação da internet de conteúdo em texto e imagem,
Hoje já está meio obsoleto, né? Fora de moda o blog. Mas no começo da era da internet, lá nos anos 2000, final dos anos 90, aí o blog era uma coisa bastante usada, né? Hoje existe o vlog, que é o vídeo, né? É o blog em formato de vídeo. Wiki é uma escrita colaborativa em que várias pessoas escrevem, colaboram na escrita de um texto, de um verbete, por exemplo, na Wikipedia, né? Lá tem várias pessoas que colaboram lá. E-zine é uma revistinha digital, normalmente uma revista que fala de cultura, de música, né? Antigamente era o fanzine. O fanzine era um jornalzinho, tá? Escrito às vezes até feito em casa, né, para as pessoas, no mimeógrafo, né, que é aquele instrumento que as professoras antigamente tiravam cópia das coisas para dar para os alunos, ou xerox, né, o fanzine era xerocado ou mimeografado e entregue para as pessoas na rua, né, e lá tinha informações sobre bandas, exposições de arte, enfim. E hoje nós temos a versão virtual, que é o e-zine. Os chats, que são uma conversa, né, em tempo real, que você está ali falando com a pessoa. Podcast é um conteúdo em áudio, tá? É um programa de rádio, vamos dizer assim, tá? Que você pode ouvir em qualquer momento. Post, produção, divulgação de texto, hipertexto, link, imagens, áudios ou vídeos que você posta na rede social. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, tá? São posts. Vamos fazer a atividade 1 aqui. Conversando sobre o universo das linguagens. Como seria possível a comunicação sem essas linguagens, né? Para compreendermos o universo das linguagens é necessário, primeiramente, construir alguns saberes. O que é, na sua opinião, o que é linguagem, para que ela serve? Pode responder aí em frente mesmo. O que é linguagem verbal? Dê exemplos. A palavra verbo em latim quer dizer palavra, tá? Então a gente já tem uma ideia. O que é linguagem verbal? O que é linguagem não verbal? Dê exemplos. Podemos considerar uma cor, um símbolo, um gesto, uma pintura ou uma escultura como linguagem? Por quê? Porque eu acabei de falar, né? A história em quadrinho, mesmo sem texto, ela é uma linguagem, é um texto também, tá? Por quê? Observe essas figuras aqui, né? São duas esculturas aqui. Aparentemente estão no museu, né? E responda. Podemos considerá-las um tipo de linguagem? Sim, né? Qual? Na sua opinião, que tipo de informação ou mensagem cada uma delas apresenta? Considerando que as estátuas estão fora do contexto imaginado pelo escultor e observando a posição das mãos das esculturas, é possível determinar o que cada uma estaria fazendo? Então essas estátuas aqui estão fora do contexto, as mãos delas não são assim na verdade, né? Então o que elas estariam fazendo com essas mãos aí, né? Em qual período da história você acha que foram elaboradas essas esculturas? É um período antigo, recente, mais ou menos? Agora observe as mesmas imagens, só que agora estão com o celular na mão aí, né? O que mudou em comparação com a imagem original? O que elas estão fazendo? Os elementos que ele inseriu aí, né, os celulares, são verbais ou não verbais? A presença de novos elementos fez com que elas se situassem em outro período? Por quê? Exemplifique, né? Observe as figuras 1 e 2 aí, tá? Figura 1 são 4 semáforos aí, e a figura 2 é um relógio, né? Há diferença entre os elementos 1, 2 e 3 e 4 da figura 1? Quais são as diferenças? Em relação à figura 1, a cor pode ser considerada uma linguagem? Por quê? O que as cores significam nos semáforos, normalmente, né? O item 4 da figura 1. No trânsito, qual é a consequência? Esse semáforo apagado aí. Os numerais romanos, que são do relógio aqui,
ou em cada semáforo, né? Também aqui tem um semáforo. E sua ordem pode ser considerada uma linguagem? Por quê? São números romanos, mas também apresentam para nós uma linguagem, uma mensagem. Os numerais romanos na figura 1 e 2 têm a mesma função? Por quê? Explique, né? Na figura 2, insira os ponteiros, quer dizer, para você desenhar aqui os ponteiros marcando 2h10, 14h10, 2h10 da tarde. Ambos ficam no mesmo lugar, né? Você vai ver isso quando você fizer. Há diferenças nas informações que cada um transmite? Se eles ficam no mesmo lugar, como que a gente sabe que são 2h10? Que são 2 horas e 10 minutos? Porque o ponteiro da hora é diferente do ponteiro do minuto. O que significam as siglas AM e PM, né? Em inglês seriam AM e PM no relógio digital. Elas são linguagens? Por quê? Leia perguntas e responda. É uma charada, né? Qual objeto cujo tamanho de alguma das suas partes transmite uma informação ou interpretação diferente? Qual objeto cujas cores determinam informações ou interpretações diferentes? Então, um objeto cujo tamanho de suas partes transmite uma informação ou interpretação diferente. E o outro cujas cores determinam informações diferentes. Vamos pensar aí, é uma charada, né? Vamos fazer mais as 5 aí, ó. Observe a figura 3. A linguagem é verbal ou não verbal? A figura 3 é esse símbolo aqui, né? Vermelho aqui, que está aqui em destaque. O que ela significa? Ela pode ser utilizada com outros elementos, ou seja, eu posso colocar coisas aqui nessa figura. Escreva 2 elementos que podem ser inseridos nessa figura 3 aqui e quais seriam os significados. Eu vou falar um, né? Você poderia colocar aqui um E, né? E daria a interpretação de que é proibido parar, né? Parar em algum trecho da rua, tá? Quando tem os dois, quando tem as 2 linhas aqui, é proibido parar e estacionar, tá? Então, gente, fica aí pra gente fazer essa atividade aí até às 5. E depois a gente volta na próxima aula com mais atividades desse caderno, tá? Pode deixar as respostas aí mesmo na apostila. Até a próxima.